boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Partido Solidariedade vai ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo suspensão liminar do corte no Sistema S. Mercado Agrícola inicia a semana monitorando demanda, dólar recorde e seca em áreas produtoras do Brasil. Conselho Nacional de Política Fazendária renova prazo para convênio 100 até dezembro deste ano. E Justiça de Mato Grosso suspende liminar que determinava a destruição imediata de lavouras de soja plantadas em fevereiro. Na previsão do tempo, as temperaturas despencam nesta semana em parte do sul e sudeste do Brasil. Você vai ver os impactos nas áreas agrícolas nesta edição. O Mercado e Companhia já está no ar. O convênio 100 foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020. O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou na última sexta-feira a renovação do prazo de vigência, que terminava em 30 de abril agora. A medida permite a desoneração de 30% a 60% do ICMS nas comercializações interestaduais de insumos agropecuários, como agroquímicos, fertilizantes, sementes e ração. A decisão foi tomada em reunião realizada por videoconferência entre os secretários de Fazenda dos 26 estados e Distrito Federal. Caso o convênio não fosse prorrogado, poderia haver elevação nos custos de produção, segundo estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, de até 12% na agricultura e até 15% na pecuária. E vamos agora ao termômetro do mercado agrícola, porque a semana começa com um radar focado em demanda, dólar recorde e secas em áreas produtoras do Brasil. A análise fica por conta da consultoria Safras e Mercado. Eu recebo ao vivo Paulo Molinari, analista. Muito boa tarde, Paulo. O radar está focado nesses três aspectos. Qual é o que está mais impactando no ritmo de comercialização? A Safras há pouco divulgou um relatório mostrando venda antecipada do milho acima de 30%, não é? Boa tarde a todos. Sim, é uma comercialização aí que está andando bem. Talvez pudesse andar um pouquinho até mais rápido, se não houvesse aí no Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo partes de São Paulo, uma situação climática aí preocupante, onde o produtor não sabe quanto vai colher esse ano devido à estiagem que nós estamos passando aí desde fevereiro. Essa seca é muito intensa. Você já revisou a expectativa de produção dessas áreas em função da questão climática? Nós já cortamos um pouco de potencial de produtividade, porque é muito difícil, no meio da seca, você estar colocando aí novos cortes profundos de produção. Mas nós já temos aí cortes, né, de produção, de potencial de produtividade. Essa área para cima, basicamente de Toledo, no Paraná, ela está bem afetada, então nós podemos ter aí, alguns produtores já falam em perdas de até 50% no potencial de produtividade. Mato Grosso do Sul, alguns produtores falando em até 30%. Norte do Paraguai também a situação bem crítica. Tem uma chuva para essa semana, né, hoje e amanhã. Hoje choveu em algumas partes já do extremo oeste do Paraná. Vamos ver como vem essa intensidade dessa chuva e se ela ajuda as lavouras aí a trabalhar um pouco melhor daqui para frente. Bom, esse é um fator, então, um fator climático que acaba travando esse ritmo de comercialização da segunda safra, que ainda está acima da média histórica para o período, ao redor de 25% era a média para essa época do ano no Centro-Sul, e vocês reportaram hoje 31% de vendas feitas, Paulo? Exatamente. E, assim, basicamente quem vendeu volumes até agora foi o tradicional Mato Grosso, né, que está aí uma comercialização bem adiantada, e Goiás também, que vendeu bastante no começo e agora vai aguardar aí os resultados de produção para voltar a vender safrinha para o segundo semestre. Paulo, na semana passada a gente viu o indicador CPEA atingindo R$ 60 a saca, um dos patamares mais altos da série histórica, mas ao longo da semana foi perdendo fôlego este preço. E há alguns reportes de que o comprador se ausentou do mercado, dado o preço muito alto. Essa segunda-feira começou de qual maneira a relação entre comprador e vendedor e quais patamares de preço estão saindo negociações? Bem, na verdade não é devido ao preço muito alto, na verdade é devido à questão de liquidez aí traçada pelo problema das paralisações econômicas aqui no Brasil,
Nós temos aí grande parte do varejo praticamente parado, nós temos dificuldades aí do setor carnes em colocar sua produção na ponta final, com restaurantes, bares, hotéis fechados, né? Isso gera também uma retração de demanda no setor carnes, e isso impacta naturalmente em todas as decisões de compras de insumos por parte das indústrias e das granjas aqui no Brasil. Então, o problema de liquidez, o problema que nós estamos vivendo do fator econômico, ele impacta no agro bastante forte nesse ambiente e, consequentemente, você tem uma redução do volume de negócios, uma redução da intenção de compra por parte dos consumidores, e isso vai travando os negócios e acaba gerando uma acomodação de preços. Isso muda a tendência do mercado, que até alguns dias atrás era de firmeza para o preço do milho? Bem, até nós termos aí o início da colheita da safrinha, o quadro continua muito próximo do mesmo, porque nós não temos ainda um grande corte de demanda interna no milho e no farelo de soja, a ponto de derrubar preços de forma acelerada. Agora, a questão da liquidez e a questão do prolongamento dessa situação de paralisação pode trazer realmente reflexos negativos para os preços internos. Bom, uma última questão então, sobre o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, previsto para essa semana, e também esse patamar do petróleo ainda abaixo de $30, que afeta o setor de biocombustíveis. Vai gerar uma oferta maior de milho dos Estados Unidos? Como que vai ser a safra deles e o impacto aqui no Brasil, Paulo? Bem, nós temos aí uma combinação terrível, né, para preços, principalmente do milho. Você tem aí a intenção de plantio que vem uma área muito alta, 97 milhões de acres. Pode ser que isso seja revisto até no relatório de 30 de junho, para baixo, né, mas assim mesmo uma área alta, se as condições climáticas dessa safra americana vierem normais, é um potencial de uma safra recorde americana, né? Então, pelo lado da oferta, uma produção muito alta. E pelo lado da demanda, nós temos aí a questão do etanol, que hoje consome 1/3 da safra americana. Tem o problema aí dos preços muito baixos do petróleo, que não é apenas esse fator, não é? O problema da paralisação econômica também das atividades nos Estados Unidos impacta em menor demanda de etanol. E a partir do momento que isso retornar ao normal, a demanda de etanol também retornar ao normal e as indústrias voltarão a produzir. Mas nesse intervalo, acredita-se que o USDA, nesse relatório dessa semana, poderá já provocar uma projeção de corte de demanda no segmento de etanol, o que gera diretamente mais estoques para o milho neste ano comercial e para o próximo ano comercial. Ou seja, um fator baixista no mercado internacional. Claro que as condições aqui do mercado nacional, exemplo de dólar e a safrinha de milho, precisam ser monitoradas para a gente entender o comportamento do preço, não é, Paulo? Com 80% da primeira safra de milho colhida e toda a segunda safra plantada, Santa Catarina espera uma redução de 10% na produção do grão, fechando em 2.600.000 toneladas. Os impactos na produção de soja devem ser menores. Cerca de 70% das lavouras catarinenses já foram colhidas e devem ter uma queda de 0,9%. Essas informações foram divulgadas na última semana pela Secretaria da Agricultura catarinense. E nós vamos agora saber das ações do governo de Santa Catarina para diminuir o efeito da estiagem e também da crise por conta do novo coronavírus. Para essa conversa, nós recebemos com exclusividade o secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Ricardo Gouveia. Secretário, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Kelly. Secretário, primeiro eu gostaria de saber quais são as alternativas para o povo de Santa Catarina, que está enfrentando uma dupla crise em algumas regiões, parte por causa da estiagem e outra por causa do novo coronavírus. Quais são as medidas que o governo já providenciou para atenuar esses efeitos? Nós já definimos 3 projetos especiais aqui, de apoio ao pequeno produtor e agricultura familiar. O primeiro deles é quem está com financiamento junto ao nosso Fundo de Desenvolvimento Rural, que tem a parcela para agora, ele será adiada, será prorrogada, para que o pessoal possa ter aí uma melhor condição de trabalhar e ter condições de voltar a pagar essa parcela.
O segundo é a disponibilização pelo próprio fundo também, Desenvolvimento Rural da Agricultura, do governo do estado aqui, né? De um valor em torno de R$1,5 milhão, para que o pequeno produtor tenha acesso a uma parcela, um valor de R$30 mil por produtor, né? Para que ele possa, com isso, fazer a sua equiparação, sua equivalência nesse momento que ele não está conseguindo dispor muito da sua produção. E, por último, também um valor de R$1,5 milhão para subsídio de financiamento, né, em torno de 2,5% ao ano, né, para esse pequeno produtor, que deve injetar em torno de 60 milhões para toda essa cadeia produtiva. Secretário, essas medidas, elas são uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina, ou seja, nada tem a ver com outro tipo de socorro vindo de outras instituições financeiras ou de outra esfera de governo. O ponto é saber, o estado de Santa Catarina flexibilizou a quarentena, né, para profissionais autônomos, a medida está partindo desta semana, passa a valer nessa semana. Os bancos estão abertos no interior de Santa Catarina para o produtor poder negociar essas questões que o senhor acabou de mencionar? Sim, são recursos do governo do estado, autorizados aqui pelo próprio governador e o grupo de crise, né, junto à Secretaria da Agricultura. A partir de hoje foi flexibilizado mais uma etapa, né, na produção. Como semana passada já estavam todas as instituições financeiras, né, com os devidos cuidados necessários, né, principalmente os protocolos que foram divulgados aqui, mas a partir dessa segunda-feira também estão liberados os profissionais liberais, autônomos, né, que podem trabalhar. O produtor, na verdade, para acesso a essas linhas que nós falamos agora, né, ele vai fazer o contato via Secretaria da Agricultura, principalmente a IPAGRE, né, da sua região, utilizando o site, o IPAGRE Pro, ou os telefones que estão disponíveis no site, né, para que ele possa ter acesso a essa linha. Ainda estamos trabalhando com a IPAGRE ainda de modo remoto, né? Tá certo, ou seja, faz o contato via telefone, seja com a Secretaria, com a IPAGRE, para tentar acessar esses recursos disponibilizados pelo governo do estado, que são tanto para quem está afetado pela estiagem, quanto para quem teve perda de demanda por causa do novo coronavírus, porque o pessoal de frutas e hortaliças está sendo bastante prejudicado. Inclusive, a gente recebeu relatos de produtores de leite aí de Santa Catarina muito preocupados, porque haviam alguns relatos de laticínios pedindo para o pessoal já fazer a secagem das vacas, diante dos desafios atuais. Qual é a sua posição, secretário? O pessoal do hortifruti, principalmente, né, que entrega principalmente nos mercadinhos, nos mercados pequenos, passaram a ter um pouquinho de dificuldade, sim, até porque, por uma questão de interpretação aqui, também em alguns municípios foram proibidas as feiras, né? Uhum. O governo do estado entende que as feiras, elas estão como as sacolões, que a gente chama aqui, né? Que é possível desde que também respeitado todas aquelas normativas que a gente tem dito de distanciamento, de espaçamento entre as barracas, entre as pessoas, né, utilizando material e tudo mais. Mas nós estamos trabalhando também junto com a Secretaria da Educação daqui de Santa Catarina, mais a Desenvolvimento Social, para que esse pequeno produtor que fornece essa produção para a merenda escolar, já que não está tendo merenda escolar, que faça a entrega num determinado lugar, e nesse lugar nós vamos distribuir para as famílias dos alunos que recebiam a merenda. Isso está tudo dependendo hoje, todo o nosso projeto está montado, bem definido, né? Só estamos dependendo da sanção do presidente da República, o projeto de lei 786, que autoriza fazer essa mudança na merenda escolar. Com relação ao leite, eu acho que nós estamos na fase exata normal de todo ano, de uma entre-safra, e que de fato cai um pouco a produção, em função até das próprias pastagens, né? E esse ano, com a seca que já vem desde o ano passado em Santa Catarina, não é só de agora, afetou um pouco mais essa produção e acabou diminuindo a produção e, consequentemente, também a venda desse leite para o mercado consumidor. Algum auxílio para o produtor de leite nesse momento? Ele está encaixado nos mesmos programas que eu falei anterior, okay, né? Se ele estiver dentro daquelas prerrogativas, ele também está
tanto ele como o pessoal da pesca, né, o pescador e a maricultura. O Partido Solidariedade vai ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão liminar do corte no Sistema S. Na última semana, passou a valer a redução de 50% nas contribuições destinadas ao Sistema S e há preocupações no setor agropecuário sobre os efeitos na prestação de serviço, por exemplo, do Senar, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, que deve ter uma redução no orçamento. Para mais informações, a gente conversa agora com o deputado federal Zé Silva, que é do Solidariedade, partido que vai ingressar na Justiça pedindo a suspensão dessas decisões. Boa tarde, deputado. Essa medida já vai ser tomada hoje? Sim, nós passamos todo o final de semana com as nossas equipes jurídicas do partido, com apoio também da equipe técnica e jurídica da Organização das Cooperativas do Brasil, e vimos que essa medida provisória, ela infringe e ela viola artigos da Constituição Federal, especialmente em dois quesitos. O artigo 3, 6 e 203 da Constituição, que trata da promoção do emprego, e também o artigo 149 e o 240, que trata da garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, com base nesses artigos e principalmente pelo impacto que essa medida do governo vai no contramão do que todas as proposições aprovadas no Congresso Nacional estão sendo feitas. Veja bem, aí impacta os caminhoneiros, impacta os agricultores, impacta o consumidor, impacta ali a capacitação profissional. Vocês terem uma ideia, só o Senar, no ano passado, foram mais de 735 mil entre empreendedores de pequeno porte do meio rural, trabalhadores, que passaram por esse sistema de qualificação. Então, no entendimento nosso, do Partido Solidariedade, também da nossa equipe jurídica, nós vamos entrar hoje, no mais tardar, no início da manhã, de amanhã, no sentido que seja suspensa essa medida provisória. Até porque quem tem que tomar uma decisão dessa terá que ser o Congresso Nacional, já que a medida provisória agora segue nesse período de decreto de calamidade um rito diferente. Em vez de ficar tramitando, passar nas comissões, tanto da Câmara como do Senado, ela pode ser apreciada diretamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. São dois caminhos, né? Então, um dos caminhos é o judicial, que o senhor acaba de apontar, que o Partido Solidariedade decidiu ingressar com uma DIN no STF, pedindo a suspensão liminar dessa redução nas contribuições do Sistema S, e o segundo caminho é via emenda à medida provisória, e isso pode gerar um tempo de 1 mês e teria um impacto de pelo menos reduzir isso lá na frente, né? Ou seja, são duas alternativas. Quero voltar para essa alternativa judicial, que é a novidade que o senhor está trazendo para a gente hoje, porque nós conversamos no fim de semana e o senhor me dizia que havia percebido que essa questão judicial poderia não estar tão consistente, o que não se reverteria num ganho para o pessoal do Senar, que espera uma providência. O senhor mudou a sua perspectiva, por quê? Na verdade, eu passei o final de semana estudando as teses jurídicas e da sexta-feira, no sábado à noite, eu ainda estava em dúvida, e a bancada do partido também, em dúvida em relação à consistência das teses que estavam sendo apresentadas. Mas, aprofundando melhor, nós vimos que é um impacto de mais de em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais, que sairiam desse sistema. Então, seriam milhões de trabalhadores, caminhoneiros, agricultores que, em vez de gerar emprego, promover o emprego, pode causar mais desemprego. E vimos que também essas contribuições, as modalidades dessas contribuições, juridicamente, elas são autônomas. Então, não há a se discutir que o governo, sem apresentar uma justificativa, com teses mais aprofundadas, então, por isso, nós queremos que o Supremo, esperamos que ele vai acatar a nossa DIN e faça a suspensão liminar desse corte de 50%. Tá certo. Na via legislativa, você viu que nós já apresentamos a emenda já na semana passada, mas essa é mais demorada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.